Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, vitória, vida de Deus, fôlego novo, coragem, disposição. Oh Deus, bom dia Espírito Santo, bom dia, esse povo abençoado, cheio de Deus. Bom dia, Jéssica, bom dia com alegria, vitória, vida nova, fôlego novo, disposição, coragem, determinação, ousadia. Bom dia com muita fé, muita vida. Ei, Jéssica, muito bem. Começando hoje. Célia, bem-vinda, bom dia. Já manda esse convite pro Mas, deixa eu mandar pro grupo aqui, o convite. Grupo de devocional. Bora. Vai dar certo. Pronto. Enviei, enviada. Bom dia, Mila. Vamos, nessa manhã, fazer aí uma pesquisa, né, já, como é que você está nesse período aí de jejum, escolher o avançado, o intermediário ou iniciante, conta pra mim, e de 0 a 100, 10%, 20%, 30%, o quanto que você está funcionando nas atividades, de 0 a 100, o quanto que você está funcionando em porcentagem nas atividades. Por quê? As atividades, queridos, é para te auxiliar a dar passos, a ampliar, a crescer, a ser impulsionado a sair do seu lugar. Nós já estamos aí beirando o final do ano, e tem muita coisa que dá para acontecer na tua vida, muita coisa. Tem coisa que Deus quer fazer em você e através de você. Então não subestime, sabe, a capacidade de você avançar. Deus é o Deus do avanço, do crescimento, da transformação. Não tem como você estar em Deus e você ficar no mesmo lugar, sendo a mesma pessoa, vivendo as mesmas conversas, as mesmas prosas de sempre, não. A gente avança em Deus. 90% Andréia, 80% só falta exercitar. Então, Corina, bora, minha filha. Nem que seja exercício de YouTube, tá bom? Amanhã eu quero esse negócio pronto, hein? Me manda a foto hoje, nem que seja atividade de YouTube, gente. Nem que seja, coloca atividade em casa de YouTube e faça. Eu comecei assim, tá? Mas é importante a gente exercitar. Alguém falou que tá perdida ainda. Acho que foi Mila, deixa eu ver quem foi. Mila falou que tá perdida. Mila, tá perdida em quê, mulher? Me conte. Estou fazendo caminhada. Isso aí, Luzene. Parabéns. Caminhada é alguma coisa. Precisa fazer pra gente avançar, tá bom? Tem um mês que estou na academia. Parabéns, Leia. Tirei o açúcar, doce, carne, refrigerante, café e leite. Muito bom. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Teve atividade ontem? Teve. Mandei no grupo. Mandei no grupo oficial, hein, gente? Milka. Qual é a dificuldade que você tem? Claudinha, seja bem-vinda. Falar nisso, eu não tô vendo uma Cláudia aqui, que eu lembrei dela agora. Vou mandar o jejum para ela hoje. Que ela começa depois, mas comece. Pessoal, convida outras pessoas para estarem conosco, para que essas pessoas também recebam uma palavra, uma direção e que nós possamos crescer
ampliar, desenvolver, construir e romper, tá bom? Olha a Paulinha falando aí, estou focada, cumpri as orientações, vamos romper, pessoal, essa psicóloga é poderosa, gente. Estou orando com a minha família toda noite, que lindo, Luzene, que forte, que bênção, é isso aí. Vamos pra cima, vamos fazer esse negócio acontecer. Bênção de Deus. Pessoal, vamos para a palavra e vamos orar nessa manhã, tá bom? O Senhor vai ministrar na nossa vida, no nosso coração, vai falar conosco. Eu estava na oração mais cedo e eu tenho pedido a Deus, né, a direção para poder trazer a palavra, a orientação do Senhor. E eu já tinha algumas palavras que eu queria trazer, mas Deus, ele tem planos para a nossa vida. Deus conhece quem está aqui, ele sabe quem você é e ele sabe os ajustes que você precisa fazer. Bom, então vamos orar nessa manhã e nós vamos ministrar uma palavra de Deus nas nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui e tens liberdade para operar. Enche a nossa casa, vida e família com a tua presença. Que verdadeiramente, Pai, nessa manhã possamos ouvir a tua voz. Abre os nossos ouvidos, sentidos, percepção da tua presença. Nos faz sensíveis, Senhor, à tomada de decisões. Aqueles que estão tendo dificuldade, Senhor, que eles possam, Pai, ser fortalecidos hoje para avançar na trajetória, no caminho, na jornada e no processo. Oramos e apresentamos diante do altar do Senhor a tua palavra. Fala conosco, ministra ao nosso coração, enche-nos com tua presença e que possamos hoje dar mais um passo em direção ao teu plano e propósito no nome de Jesus. Queridos, antes eu colocava um louvorzinho aqui pra gente ouvir, lembra? Mas o Instagram tá me derrubando quando eu coloco louvor. O Instagram tá um pouco oprimido. Então, ele dá uma mensagem aqui de alerta e me derruba. Então, eu vou... eu queria colocar o louvorzinho, mas é melhor a gente aqui, né, do que cair. Aí volta tudo de novo, é muito ruim. Então, vamos ficar por aqui. Claudinha falando aí, ó, que... Verdade, ajustando aqui com o nariz quebrado, mas vida que segue, Deus no controle, testemunho, já dou. Olha, Claudinha tá num processo de recuperação, mas não deu desculpa, né? Poderia ter dado desculpa, não, tô recuperando, tô com a saúde e tal. Tem gente que ele diz que procura desculpa, ela caça desculpa. Hoje pela manhã... na hora de orar na madrugada, eu caçando uma desculpa para não conseguir levantar da cama. Eu falei, levanta, Sumaí, levanta, para de desculpa, escova esse dente, lava esse rosto e se levanta. Levanta, porque você precisa de Deus. E aí, gente, tem hora que você vai assim, pela misericórdia do Senhor, mas você vai. As pessoas, elas pensam que... a vida, ela é fácil, sabe? Mas, gente, olha só. Tudo na nossa vida, se você estiver anotando, anota isso. Tudo na nossa vida tem um preço. Tudo na nossa vida tem um preço. Célia falando que a amiga dela quebrou a coluna. Vamos orar. Coloca o nome dela depois aí, Célia. Tudo na nossa vida tem um preço. Tudo. Ou nós atravessamos a dor da mudança, do crescimento e da transformação, ou nós vamos enfrentar a dor da inércia, da paralisação,
da procrastinação e da zona de conforto. Existe uma dor para crescer. Eu não sei se você lembra de você quando você era criança ou dos seus filhos. Eu lembro muito dos meus filhos. Eu mesmo não lembro. Mas dos meus filhos eu lembro. Eles diziam: mãe, minha perna tá doendo, meu joelho, mãe, tá doendo. E eles reclamavam principalmente na hora de dormir. E a gente levou no ortopedista e tal. O ortopedista a gente levou primeiro, claro, né? Depois a gente já sabia o que era. O ortopedista disse: isso aqui é a dor do crescimento. A criança começa a estirar e ela sente a dor. Então, queridos, para crescer, existe dor, sabe? Parar para reunir a família. Às vezes tem um que é pirracento dentro da família, né? Não abençoado, a gente profetiza, mas que pirraça ali. Então, reunir a família para estar junto, falar, né? Você orar, você se levantar na madrugada, você parar para ler, para poder estudar a palavra. Gera, às vezes, a dor do que da carne, porque a carne não quer. Fazer uma atividade física, beber água suficiente. Esses primeiros dias de jejum dá uma letargia, parece que sua energia está indo embora. Principalmente quem era acostumado a comer doce. Meu Deus! Carne. Chega, parece que tá fraco. A dor. Desenvolver espiritualmente. Existe um preço. Ninguém tem uma família maravilhosa sem pagar um preço. Tem um preço. Tem um preço de um casamento maravilhoso. Tem um preço de um corpo saudável. Existe um preço. E aí você precisa escolher qual preço você quer pagar. Quer pagar o preço do crescimento? Ou você quer pagar o preço da inércia, da paralisação, do adoecimento? Eu lembro que uma das frases que virou minha chave na saúde foi: se você não tem tempo para a saúde, você vai precisar arrumar tempo para a doença. Olha que forte essa chave. Sumaí, se você não tem tempo para a saúde, porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo de negócio de academia, atividade física, de ficar fazendo comida, salada, eu não tenho tempo. Tá bom, se você não tem tempo para a saúde, você vai ter que ter tempo para a doença. Você vai ter que ter tempo para poder cuidar da enfermidade que vai te seguir. Então, gente, nossa responsabilidade, que nessa manhã você possa repensar. Quer viver a dor do crescimento? Ou quer viver a dor da inércia? Quer pagar o preço do crescimento, da transformação? Ou vai pagar o preço de nunca ter vivido aquilo que Deus tem para você? Então, em nome de Jesus, se posiciona. Claudinha colocou: não pode voar, corre, não pode correr, anda, não pode andar, se arrasta. Mas não pare. É isso, pastora? É claro. Martin Luther King, que eu quase peguei para mim, de tanto que eu falo. Estou fazendo pela vida dela, não está mexendo a perna. Com o dia de jejum, ela disse que não estava sentindo dor, está melhor. Então já sentiu o agir de Deus. Nós vamos orar por ela. Em nome de Jesus. Pizza Empório falou: obrigado por me permitir viver esse momento. Uma dor de cabeça, né? Obrigado por me permitir, é isso aí. Deus é bom todo o tempo. Palavra de Deus nessa manhã, para mim e para você. E o Senhor que escolheu a palavra, o Senhor tem dado cada palavra todos os dias. Gente, eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa. Mas eu não ministro o que eu quero. Eu tenho um combinado com Deus. Eu tenho um combinado com o Espírito Santo. Queridos, eu posso ir para qualquer congresso, ministrar para qualquer lugar. Eu não falo o que eu quero. Eu posso ter subido no púlpito. Eu já vivi isso. De eu estar ali no louvor e Deus falar assim: joga sua palavra fora e vai levar isso aqui. E eu falei: meu Deus do céu, o que é que eu vou falar agora? Então, eu prefiro caminhar guiada pelo Espírito de Deus. Porque Ele sabe o que eu e você precisam. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai ministrar o nosso coração.
Êxodo 3, Êxodo 2, o versículo 12. A palavra diz assim, eu vou ler esse aqui e vou explicar de onde veio essa palavra, tá bom? Diz assim, correu o olhar, fez assim, ó, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou, deu uma olhadinha, opa, tá tudo certo. Olha o que diz, correu o olhar para todos os lados e vendo que não tinha ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Meu Deus, olha isso. Correu o olhar para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Mas no dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando seu companheiro? E o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-nos como você matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Espírito de Deus, nós queremos ouvir a tua voz no nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. A palavra se encontra em Êxodo 2, do 12 ao 14. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem você é quando ninguém está vendo? Essa é uma das perguntas mais poderosas que você vai ouvir no decorrer da sua vida e da sua jornada. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é na sua casa, no seu dia a dia, assistindo, vendo entretenimento, lugares que você acessa, ambientes onde você entra. Quem você é quando ninguém está vendo? Alguns anos atrás, uma média de 24 anos atrás, eu ouvi uma palavra parecida com essa. E quantas pessoas, queridos, quantas? Inúmeras, a maioria. Elas são polidas quando estão na frente de líderes, pastores, autoridades, pessoas que elas querem impressionar. Elas vestem uma roupagem de boa gente, de boa pessoa, de integridade, de honestidade, de postura, de posicionamento. Mas quando essas pessoas estão sozinhas, elas tiram essa capa e elas trazem para fora aquilo que elas realmente são. Por isso que muitas vezes no nosso dia a dia, e principalmente a gente percebe isso dentro dos lares, que as crianças, elas não conseguem entender essa máscara social. A criança, ela entra em confusão quando ela começa a perceber que o pai e a mãe, ela tem uma máscara para cada lugar e para cada ambiente.
E a criança, ela começa a olhar e, opa, minha mãe aqui na igreja é assim, lá em casa é de outro jeito, lá em outro lugar, quando tá sozinha é assim. Peraí, meu pai... E a gente vê piadas construídas em cima dessa estrutura, onde pessoas dizem que crianças disseram assim: mamãe, vamos morar na igreja? Por quê? Ah, o papai aqui é tão bonzinho, é tão polido, é tão educado, ele fala tão bem, ele nos trata tão bem, vamos morar na igreja. Quem você é quando ninguém está vendo? Eu lembro que quando eu vivenciei essa mensagem, não era com essa direção, não era com esse aspecto, mas era algo parecido há 24 anos atrás. E eu lembro que eu morava num casebrezinho e eu escrevi em todas as paredes: Deus está me vendo. Deus está me vendo. Eu escrevi em toda aquela casa: Deus está me vendo. Deus está me vendo. Deus está me vendo. Para que eu adentrasse um lugar de consciência de Deus. Consciência pelo que eu falo, como eu ajo, do meu dia a dia. Consciência de quem Deus é. Percepção, consciência que o autor da vida me vê em todo o tempo. No meu deitar, no meu levantar, eu posso entrar nas profundezas do mar, ainda assim ele me vê. Eu posso subir aos mais altos céus, ainda assim ele me vê. Qual é o meu coração, qual é a minha disposição em agradar o Senhor? Teve algumas frases que marcou a minha jornada como cristã. E todas elas eu escrevo eu coloco, eu gosto de papel assim. Minha casa nova, eu evito as papeladas, mas eu gosto. Aí eu faço os quadrinhos. Deus está te vendo. Esforça-te em agradar o Senhor. Esforça-te em agradar o seu Deus. Ele vê quem você é. Ele vê o que sai da sua boca. Ele vê o que você assiste. Ele vê o que você faz escondido. Ele vê quando você veste uma máscara e finge ser aquilo que você não é. Ele está vendo. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para ajustar o teu coração, para alinhar o seu coração. Ele não te trouxe aqui para bater em você. Não. Trouxe aqui para ajustar. A palavra de Deus que nós lemos nessa manhã, ela diz que Moisés, ele viu um egípcio gerando ali dor, espancando um hebreu. E naquele momento ele deu um gatilho de libertador, de proteção. Porque era para o que ele tinha sido chamado. Só que não era daquela maneira que Deus queria que ele protegesse aquele povo. Não era daquela maneira. Só que ele vai e ele mata o egípcio. E ele enterra na areia. Primeira coisa que Moisés, queridos, ele olha para todos os lados. Sabe por quê? Porque se ele visse alguém, ele não teria matado o egípcio. Se ele tivesse visto que alguém estava vendo, ele não teria
matado o egípcio. Quantas coisas você não faria se você soubesse que alguém está te olhando, vendo, computando? Quantas coisas você não faria? Quantos gritos você deixaria de dar? Quantos chiliques e pitis? Quantas vezes você teria uma postura e um posicionamento diferente? Agora, tem pessoas que elas têm um nível de temor de outras pessoas e de honra a outras pessoas, mas ela não tem o nível de temor a Deus e de honra a Deus. Eu lembro de uma moça, eu vendi roupa alguns anos atrás, e eu lembro de uma moça que ela veio de uma cidade a uns 700 quilômetros daqui, e ela foi comprar algumas roupas na minha mão. E ela olhando as roupas, ela falou pra mim: não tem umas roupas mais sensuais? Eu falei: uai, mas você não é cristã? Ela falou: sou. Mas eu tô de férias. Igual meus filhos falam, meu olho não disfarça. A minha língua eu até seguro, mas as minhas expressões faciais eu ainda estou em treinamento. Me treina, Senhor, em nome de Jesus. A língua eu deixo na boca. Eu consegui dar uma mordida nela, mas as expressões faciais. E aí ela falou assim: eu tô de férias. Aqui não tem as irmãs, não tem um pastor, não tem ninguém. E eu vou comprar umas roupas sensual, porque eu vou numa festa. E ela falou pra mim: eu vou numa festa no Arraial. E eu lembro até hoje. Gente, pouquíssimas roupas eu lembro de ter vendido, porque era o tempo inteiro vendendo roupa, saía na rua, eu andava um monte de lugar. Mas eu lembro, era um vestido cinza, todo a vácuo, com vários decotes, até assim, aqueles decotes assim, gigantescos, nas costas. E essa mulher foi. E, por fim, é um problema dela, não tinha nada a ver com isso. E uma decisão dela também. Mas quando ela chegava na cidade dela, ela retirava as roupas sensuais das férias e ela vestia aquelas roupas de crente que ela tinha, e ela fingia para todo mundo que nada tinha acontecido. Mas a palavra de Deus, ela diz assim: de Deus não se zomba. Essa mulher, inclusive, era casada. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. As últimas notícias que eu tive dessa mulher foi que o marido se separou dela por justa causa. Ela entrou em surto, loucura. Ela entrou em um processo de obesidade que ficou com uns, pelo menos do que ela tinha, uns 80 quilos a mais. Os filhos se perderam. Uma vida completamente destruída. Uma vida completamente destruída. E aí, às vezes as pessoas dizem assim: mas Deus destruiu a vida dessa pessoa? Não, não foi Deus, foi ela. Na verdade, ela só colheu o que ela plantou.
Quais são as plantações que você está fazendo quando ninguém te vê? Plantações de palavras, plantações de sites que você entra, plantações de como você trata sua família, plantações de como você se porta, se comporta. Talvez você seja um adorador na igreja, que levanta suas mãos, que chora, que se quebranta. Mas você não frequenta o seu lugar de oração. Porque, na verdade, na igreja você tem holofotes. As pessoas estão te vendo, olha, adoradora, fulana, muito crente. Mas na sua casa, ninguém está te vendo. Ninguém te vê. Ninguém aplaude a sua performance espiritual na sua casa. Por isso que a palavra de Deus diz, quando for orar, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, porque é o Deus que te vê em secreto, que vai te recompensar em público. O Deus que te vê em secreto, que vai honrar você em público. O Deus que te vê em secreto, que vai mudar a sua sorte em público. Quem você é quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira você. Como que está as suas atitudes, os seus comportamentos, a sua postura, o seu posicionamento. Como que está seu coração? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Porque senão, queridos, às vezes a única coisa que nós temos é performance. Performance para impressionar pessoas. Não, chega. Chega de impressionar pessoas. Chega de tentar agradar as pessoas. Chega de vestir várias máscaras. Às vezes, queridos, as pessoas estão vestindo tantas máscaras que elas se perdem delas mesmas. Ela já nem sabe quem ela é. Queridos, dentro desse processo de internet, uma pessoa me disse assim, uma pessoa muito relevante, dentro do corporativo, dentro do contexto de conhecer muita gente famosa. E essa pessoa disse para mim assim, pastora, a senhora precisa vestir um papel. Você sabia que esses famosos que a senhora conhece, eles não são desse jeito? Eles vestem um papel. Eles vestem um papel e eles se apresentam na internet como se fosse um arquétipo. E a gente trabalha, queridos, com desenvolvimento de pessoas. E eu entendo disso também. E ele falou, não, a senhora ainda não explodiu, porque a senhora é a senhora. Ele falou para mim. Porque a senhora é a senhora é a senhora quando está me atendendo aqui, é igualzinha a senhora fazendo a live de oração, é igualzinha a senhora ao vivo, é igualzinha. Senhora é a senhora. Tem que montar vestir um papel. E eu falei assim, meu irmão, ele era um dos meus alunos. Eu falei assim, meu irmão, deixa eu falar para você. Se eu precisar vestir um papel para explodir, como você falou,
eu não vou explodir. Se eu precisar usar uma máscara para a internet e depois ser outra pessoa no meu dia a dia, eu não vou explodir. Porque eu não dou conta. Não desce. Sufoca. Não conta com essa roupagem. Ela não vai existir. E eu disse para ele, se o Senhor que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, Ele tiver um plano para minha vida, de explosão, de fazer algo acontecer, Ele vai fazer, independente de qualquer circunstância. Mas eu me recuso a fazer o que todo mundo faz. Eu me recuso. Eu me recuso a vestir esse tal de papel. Eu prefiro a simplicidade, viver a verdade, do que explodir baseado numa mentira. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é quando não tem holofotes, aplausos? Quem você é quando a luz se apaga? Quem você é? Quem você é? Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para que você traga consciência de Deus. Ele está em todos os lugares. Os seus olhos percorrem toda a terra. O Senhor está em todo o tempo. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe todas as nossas ações e atitudes. Antes que a palavra venha à minha boca, Ele já sabia. Ele já sabia o que eu ia falar antes de eu falar. Que nessa manhã você possa trazer consciência. Moisés olha a todos os lados. Ele mata um egípcio. Ele tem uma atitude desalinhada ao plano de Deus. E ele enterra o egípcio na areia. Tem coisas na sua vida que você fez, que você falou, que você feriu pessoas e que está enterrado na areia. Enterrar na areia fala de um ambiente não bem resolvido. Enterrar na areia é aquele cavacar bem rapidinho assim, você joga ali, ó. Tem defuntos na sua vida, problemas mal resolvidos que estão enterrados na areia. Coisas que você fez quando ninguém, ou você pensou que ninguém estava vendo. Atitudes que você enterrou na areia. Más ações que você enterrou na areia. Questões mal resolvidas que Deus trouxe aqui nessa manhã para você fazer caminho de volta e resolver questões que estão enterradas na areia. Tem coisas que precisam de fato serem sepultadas na sua vida. Eu lembro de uma mulher que eu atendi
E essa mulher, ela errou, falhou, ela tinha tido algumas falhas, alguns erros. E ninguém viu. Ninguém viu. E ela disse para mim, eu já pedi perdão para Deus. Eu já reconciliei com Deus. Se eu falar para quem eu ofendi, a pessoa não vai me perdoar. Inclusive pode tentar até me matar. Já pedi perdão para Deus, tá tudo certo. Eu pensei comigo, não tá tudo certo. Mas vamos seguir o processo. Porque na jornada, o nível de consciência aumenta. E como eu não trabalho sozinha, eu trabalho com o Espírito Santo do Senhor em todo o meu trabalho, queridos. Tudo que eu faço, cada atendimento, cada projeto em grupo, cada sessão, cada ferramenta, eu falo, Senhor, consagra, Pai. Usa para restaurar, para curar, para impactar. Quando a gente vai fazer a imersão, a gente não tem ninguém na imersão que não orou e que não jejuou para poder trabalhar. Minha equipe é uma equipe que ora, que busca, porque nem adianta ir se ela não tiver buscado o Senhor orado, porque o negócio lá é forte. E no decorrer da jornada, do processo, e foi. E uma das ferramentas, ela olha, eu vou ter que contar para a pessoa. Eu vou ter que desenterrar o egípcio e eu vou ter que fazer o sepultamento. Recálculo de rota. Fazer o caminho de volta. Tem pessoas, queridos, que um dia magoou alguém, feriu alguém, foi desonesto com alguém, comprou e não pagou, pegou um livro emprestado, nunca devolveu. São os egípcios que estão enterrados na areia. Egípcios que estão lá enterrados na areia. Começa a feder sua vida. O acusador, o hebreu, fala do Satanás, do acusador. Ele disse para Moisés, você vai matar a gente como você matou o hebreu ontem? O egípcio? Você vai matar a gente e enterrar na areia como você matou o egípcio? Satanás, ele acusa. Tem pessoas, queridos, ouça isso. Oh, Espírito Santo, tá falando para você. Tem pessoas que estão ansiosas, inclusive tem pessoas que estão em depressão. E não é por questões de adoecimento só, mas é por conta de egípcios que estão enterrados na areia. Coisas que você fez e deixou mal resolvida. E o acusador te acusa todo o tempo. Oh, você é adúltera. Oh, você abortou aquele bebê. Oh, você fez isso. E ninguém sabe. Porque eu escondi. Eu escondi na areia. Mas o acusador viu e ele acusa você de dia e de noite. Quantas alunas no decorrer da jornada eu atendi que tinham praticado um aborto e carregava a dor da culpa. Quantas pessoas carregando cargas, pesos de coisas que deveriam ter sido sepultadas. Quem você é quando ninguém está vendo? Quais são os egípcios? Quais são as coisas mal resolvidas que estão enterradas na areia?
Quais são os sites que você acessa e ninguém sabe? Quais são os vícios que você tem que ninguém sabe? Quais são os pedidos de perdão que você precisa fazer e que você nunca fez? Quais são os caminhos de volta? Um dia eu magoei meu filho, eu feri meu filho, mas agora eu sou uma nova criatura, mas eu nunca fiz o caminho de volta para dizer: filho, me perdoa. Me perdoa pelos xingamentos, me perdoa por aquilo que eu fiz, me perdoa pela dor que eu te causei. Quanta desonra para os nossos pais. E nunca foi feito o caminho de volta. E pessoas carregando um monte de defunto enterrado na areia. Hoje é dia de desenterrar os defuntos e fazer sepultamentos. Hoje é dia de desenterrar da areia, porque senão você vai passar uma vida inteira com o acusador da sua alma acusando você. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem você é quando ninguém está vendo? Quais são os egípcios enterrados na areia que você precisa fazer um verdadeiro sepultamento ainda hoje, ainda essa semana, ainda esse mês, ainda esse ano? Deus está te chamando para que você reorganize a sua vida. Queridos, às vezes nós estamos orando por uma construção nova, pelo novo de Deus, por um mover do Espírito, mas a gente não tem coragem para tirar o velho. Deus não vai fazer coisas novas em odres velhos, porque o odre não suporta, ele arrebenta. Nós precisamos, queridos, de odre novo para o vinho novo. Nós precisamos caminhar com ousadia na presença de Deus. Nós precisamos sair dessa ambiência onde Satanás e os seus demônios nos acusam o tempo inteiro. Nós precisamos transicionar para o novo de Deus. Não tem como fazer uma construção em meio a entulhos. Tem que haver limpeza desses entulhos, daquilo que foi quebrado, daquilo que está bagunçado. Não tem como ir para o novo se eu ainda estou no meio do velho, no meio da bagunça, no meio da confusão. O Senhor está te chamando nessa manhã para que você possa ampliar a sua visão, a sua consciência de Deus. Ele está me vendo. Os seus olhos estão sobre toda a terra. Ainda que eu vá no mais alto céu, ainda assim, lá ele me encontra. Ainda que eu mergulhe no mais profundo mar, ainda assim ele vai me encontrar. O Senhor está me vendo em todo momento, em meu deitar, em meu levantar. Tudo que sai da minha boca, as minhas ações, as minhas atitudes, os meus comportamentos, Deus está me vendo. Consciência do seu Pai. Consciência da grandeza de Deus. Consciência do cuidado de Deus com a sua vida. Consciência de que Ele está vendo quem você é quando ninguém está vendo. E é por isso que Ele diz, quando entrar no seu quarto, fecha sua porta, porque o Deus que te vê em secreto, Ele te vê quando ninguém vê. Ele te vê quando ninguém vê. Ele vê as suas lágrimas. Ele vê o seu choro. Ele vê o seu pranto. Ele vê a sua oração. Ele vê as suas súplicas. Ele sabe daquelas lágrimas quentes que estão descendo lá no seu travesseiro. Ele conhece tudo que você tem vivido. Nessa manhã, coloque diante do altar do Senhor quais são os egípcios que você precisa desenterrar hoje da areia e fazer um verdadeiro sepultamento. Queridos, quando eu me converti de verdade,
Primeiro eu me converti. Eu me batizei quando eu tinha 12 anos. Eu sempre tive muita sede e fome de Deus. Sede, fome da presença do Deus vivo. E depois de alguns anos, na minha jornada, na minha caminhada, de algum tempo na presença do Senhor, eu fui para um encontro com Deus. Eu já falava em línguas, já era batizado com o Espírito Santo. Mas ali Deus me tocou de tal maneira. Por isso, queridos, nunca permita ser alguém cheia de si mesmo. Só seja cheia de Deus, mas cheia de si mesmo. Quantas pessoas que às vezes chegam num culto e aí alguém simples vai lá pregar e a pessoa fala: ai, pelo amor de Deus. Não. Aprenda a receber. Aprenda a internalizar. Mas eu lembro que quando eu fui para esse encontro com Deus, eu fui levar 2 pessoas. Eu fui levar uma pessoa que se dizia ateu e outra pessoa que precisava muito. Só que eu tenho tanta sede de Deus que quando eu cheguei no encontro, eu falei, as primeiras ministrações, eu falei, na verdade, eu que estou precisando. Eu esqueci que eu tinha levado eles. Creia em mim. Eu esqueci que eu tinha levado o irmão que era ateu lá e a moça que precisava muito. Eu esqueci que eu tinha ido lá só para levá-los. Eu fui tomada pela presença de Deus, pela glória de Deus. Por aquelas palavras, por aquelas ministrações. Foi o primeiro encontro com Deus que eu fui. Aquilo me marcou tão poderosamente que quando eu saí daquele lugar, eu tinha tido um encontro com Deus. Deixa eu te falar. Você pode caminhar com Deus e não ter tido um encontro com Ele. Olha que coisa louca. Mas é verdade. Você pode caminhar com Deus e nunca ter tido um encontro com Ele. Você pode frequentar a igreja e nunca ter tido um encontro com Deus. Você pode caminhar como os discípulos caminharam. 3 anos com Jesus. Viu milagres, prodígios, maravilhas, cego vendo, surdo ouvindo, aleijado andando, mortos sendo ressurretos. Mas nunca ter tido um encontro com Ele. Deus está te chamando para um lugar de encontro. Encontrar com Deus, querido, muda as nossas estruturas internas e externas. O encontro com Deus faz com que a gente desenterre os egípcios. E a gente enterre, faça o sepultamento de todo nível de acusação. E eu lembro que quando eu tive esse encontro real com Deus, a primeira coisa que gerou no meu coração foi fazer caminho de volta. Eu pedi perdão para as pessoas, eu liberei perdão. Eu reorganizei a minha jornada, a minha vida. Eu não estava preocupada com o que as pessoas iriam pensar de mim. Eu queria caminhar no amor de Deus. O encontro com Deus muda a nossa vida. Nessa manhã, Deus está te chamando para um encontro profundo e real com Ele. No nome de Jesus. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem são os egípcios na sua vida que você precisa desenterrar e fazer um sepultamento hoje? É tempo de recalcular a sua rota e fazer caminhos de volta. Quais são os perdões que você precisa liberar? Quais são os perdões que você precisa pedir? Quais são as coisas que estão na sua casa que você precisa devolver? Essa manhã é um tempo de conserto de Deus na tua vida. Eu creio, no nome de Jesus.
Espírito Santo, nós oramos nessa manhã. Nós clamamos por cada família aqui representada. Oramos, ó Deus, por esse tempo, esse terceiro dia de jejum, de oração, de propósito. Sonda, Senhor, e conhece o nosso coração, sabe de todos os nossos caminhos. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos mostre quais são os egípcios que nós precisamos ajustar, alinhar. Quais são os pedidos de perdão, liberação de perdão. O que está fora do lugar que nós precisamos colocar no lugar. Qual é a rota que se desalinhou na nossa vida e que nós possamos adentrar no alinhamento dos céus. Espírito Santo, ministra o nosso coração e nos dá sabedoria para prosseguir na tua presença. Oramos por cada família aqui representada, que a tua mão poderosa se estenda sobre nós. Esconda-nos, ó Deus, no esconderijo do Altíssimo, cobre-nos com sangue carmesim. Ensina-nos, ó Deus, a orar, a buscar a tua presença. Oramos, ó Deus, por cada vida, cada família, cada necessidade. Clamamos por tua direção, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Consagramos ao Senhor a nossa vida espiritual, emocional, saúde física, família, profissional e financeira. Nós oramos, ó Deus, nesse dia, por negócios, por empresas, por pessoas que estão gerindo essas empresas. Derrama sobre nós a sabedoria dos céus. Capacita-nos, ó Deus, a caminhar segundo o teu plano e o teu propósito. Seja feita a tua vontade, Pai, na nossa vida, aqui na terra como é feita no céu. Que nós possamos estar, Senhor, caminhando, guiados pelo teu Espírito Santo e pela verdade da tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a adentrar em um lugar de fluidez da tua presença. Senhor, ensina-nos a amar mais a tua presença do que qualquer outra coisa. Oramos nessa manhã e apresentamos diante do teu altar esse terceiro dia de jejum, de consagração, de busca. Senhor, e tem pessoas que ainda precisam vir para esse propósito. Toca nelas, ó Pai. Usa a nossa vida como instrumento para fazer o convite. Em nome de Jesus, Senhor, que venham aqueles que o Senhor já determinou na eternidade, do norte, sul, leste, oeste. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém e amém. Amém e aleluia. Fazer como Zaqueu. Exatamente. Temos defraudado. Exatamente. Muito forte. Muito forte. Amém, amém, amém. Queridos, finalizamos o nosso terceiro dia de jejum. Que coisa boa. Que bom que você está aqui. Se você ainda não começou o jejum, você pode começar hoje e terminar 3 dias depois, tá? Não perca essa oportunidade, caminhe nessa palavra, nessa direção. Tem grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Tem sido um tempo precioso de experiências com o Senhor. Deus te trouxe aqui que Ele quer ministrar o teu coração. Você é amado de Deus, amada de Deus. Deus tem planos e projetos para a tua vida, tá? As lives estão ficando salvas. Eu pedi à moça que trabalha comigo para colocar no YouTube. Depois alguém dá uma olhada para mim mais tarde, se já colocou, tá bom? E que Deus continue, querido, sustentando a tua vida, que você possa se mover na direção do plano, do projeto, do propósito de Deus. Vou passar as atividades no grupo agora. Quem tá com a atividade atrasada, descansa o coração, ó. Respira, calma, descansa o coração, começa hoje, foco no hoje, tá bom? Sumaí, não fiz a atividade de ontem, ok, deixa a atividade de ontem, ó. Deixa, já passou, amém. Agora você vai focar no hoje, como se você estivesse começando hoje. Faz a atividade de
hoje. E as outras atividades? No final, a gente faz um retorno e aí você vê o que você não fez pra fazer, tá? Mas se a gente começa a adentrar em ansiedade, a gente nem faz o de hoje e nem faz o de ontem. Vira uma bagunça, ok? Então, em nome de Jesus, Deus tem planos, projetos para mim e para a tua vida e vamos caminhar aí nos planos de Deus. Queridos, quando a gente deixa a live salva, compartilha. Quando você compartilha, quando você comenta, quando você faz a postagem no seu próprio Instagram, tudo isso é poderoso. Só para você ter ideia, quando você comenta, o Instagram entende, olha, alguém parou, tempo é ouro, é diamante. Então quando você para ali, o Instagram fala, ó, isso aqui é relevante, vou passar para mais pessoas, porque é um algoritmo que está fazendo essa administração. E às vezes a gente comenta naquilo que, ó, não tem nada a ver, mas às vezes a gente não comenta numa palavra de vida e de esperança que Deus trouxe ao nosso coração, tá bom? Então faz um print aí, né, Claudinha? Me marque e marque o jejum e diga aí o que é que Deus falou com você nesse dia, no nome de Jesus, tá? Deus abençoe, excelente dia. A gente se vê amanhã, 8h08 da manhã, aqui no Instagram.